Você não consegue descansar. Você fica ali tentando resolver tudo sozinho. No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que tantas mulheres de fé vivem atormentadas. Você já parou para pensar que mesmo você estando dentro de casa 24 horas por dia, você não consegue descansar? É isso, você cuida da sua casa, você cuida da sua família, do seu marido, dos seus filhos, e quando a noite chega que você deita a cabeça no travesseiro para conseguir descansar, de fato, você não consegue. A sua mente não para, a sua mente é acelerada, você está mesmo tentando dormir, ao mesmo tempo tentando resolver 1000 questões, já adiantar para o dia seguinte, ou tentar resolver problemas do futuro que você não tem noção do que pode acontecer, e você tá ali tentando, atormentadas e exaustas. E como o verdadeiro descanso no Senhor é a única chave para você retomar o controle, para você ter a sua paz e a sua saúde mental. Olá, que bom ter você aqui novamente. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve para não perder nenhum desses vídeos maravilhosos para edificar a sua vida, edificar você. A gente vai estar falando sobre um assunto que eu confesso que queima no meu coração, que é um assunto que realmente me toca muito, né? Que é o verdadeiro descansar no Senhor. O que é isso, né? Como fazer isso? Como que eu faço? Quando que eu devo fazer? Nós, né, que somos mães, esposas, gestoras do nosso lar, a gente na verdade foi ensinada, né? Acho que a sociedade coloca isso muito exposto de uma forma que nós devemos dar contas de tudo. Pelo fato da gente não trabalhar fora, né, não concluir um horário, né, uma carga horária fora da nossa casa, estando dentro da casa a gente tem que dominar tudo, a gente tem que dar conta de tudo dentro dessas 24 horas, que é pouco, né? Pra gente que é dona de casa, a gente sabe que acaba sendo pouco. Se não for administradas, a gente perde o fio da meada. E no meio de tudo isso que vai acontecendo, dessa turbilhão do dia a dia, as coisas vão meio que saindo do controle, e ao mesmo tempo que sai do controle, nós tentamos ter cada vez mais controle de tudo. Faz sentido pra você? Bem, como eu comentei, né, para nós mulheres de fé, né, o que nos atormenta? Que assim, a gente ora, a gente jejua, a gente vai à igreja, a gente entrega ao Senhor, a gente faz tudo que está no nosso alcance e parece que a gente vive sempre com o peito apertado, com o coração apertado, sem entender por que isso acontece. Porque existe uma diferença enorme entre a gente pedir ajuda para Deus e de fato, realmente entregar nas mãos dele. Hoje nós vamos entender o peso psicológico e espiritual de nós carregarmos um fardo que nunca foi nosso. Do ponto de vista psicológico, a nossa necessidade de tentar controlar tudo que eu digo é tudo mesmo, é o controle da rotina da casa, da limpeza, da criação dos filhos, até da ação dos nossos maridos. Muitas vezes a gente quer controlá-los, né? A gente quer controlar até o que eles estão pensando, não é? A gente fica perguntando o que está pensando, por que está assim. A gente acaba tentando controlar tudo. Na verdade, nada mais é, como eu falei, do ponto de vista psicológico, isso é o medo e a ansiedade que faz a gente começar a agir dessa forma. O ambiente ao nosso redor, ele acaba sendo incerto ou difícil, a nossa mente cria uma armadilha. A gente começa a pensar da seguinte forma, que para nada dar errado, eu preciso saber de tudo, controlar tudo, ter como se fosse uma manipulação direta a todo tempo, até coisas que não estão nem sob o meu controle. Mas o problema do controle é que ele é uma ilusão. Você gasta uma energia absurda tentando gerenciar coisas que não dependem de você. Espiritualmente dizendo, o controle é o oposto da fé. Quando eu tento controlar tudo, eu estou dizendo para Deus da seguinte forma: Deus, eu não confio do jeito que você vai fazer, então eu vou dar o meu jeitinho. Aí que o esgotamento se torna crônico e você se torna uma prisioneira da sua própria mente. E eu sei exatamente como você está se sentindo, porque eu já passei por isso. Um tempo atrás eu passei por isso. Aconteceu uma situação aqui na minha casa, situação financeira de desemprego. O meu esposo estava desempregado e eu também não estava, produzindo financeiramente. Enfim, então a gente fez tudo que estava sobre o nosso alcance. Sim, é questão de contatos, currículos, enfim, e foi
inúmeras portas que abriam e fechavam. Enfim, então não estava mais sob o nosso controle. A gente fez o que a gente podia, até o limite ali. Até um ponto que eu fiz muita oração. Eu e ele oramos demais, né? Entregamos ao Senhor. Cada porta que se abria, a gente entregava ao Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade, meu Pai. Se for de ti, que aconteça. Se não for, que o Senhor não permita. E as portas se fechavam. E eu fui, sim, apoiando meu marido. Só que chegou um certo momento que, como eu falei, além de nossas orações juntos, eu também orava e eu também jejuava em prol disso. E só que era muita oração, muito jejum, e eu não sentia uma resposta de Deus. Eu comecei a ficar ansiosa. Aí me veio a pergunta, será que eu estava realmente entregando ao Senhor aquela situação? Até um ponto assim que eu me ver numa situação de total desespero. Onde é o momento que eu comecei a me irritar com o meu marido. Porque eu achava que ele não estava fazendo o suficiente. Eu queria controlar ele. Eu queria que ele tomasse certas decisões, eu queria que ele fizesse mais coisas, eu nem sabia o que eu queria que ele fizesse, mas eu queria que ele fizesse algo, que ele se movesse, porque na minha visão ele não estava se movendo. Então, eu comecei a ficar muito frustrada, ficar revoltada e ficar muito ansiosa. Então começou a acontecer aquilo, deitar a cabeça no travesseiro e eu não conseguir dormir, eu comecei a ficar preocupada no dia de amanhã, no mês que vem, o que vai acontecer. E eu comecei a ficar muito frustrada. E como eu falei, as portas vinham, abriam e fechavam, abriam e fechavam, e eu não estava entendendo isso. Até um ponto de eu chegar a ter, não uma discussão, mas falar coisas que magoam, né? Que não tem necessidade de a gente falar algo quando a gente não pensa, quando a gente não é sábia também no que fala, nas situações. E eu acabei falando coisas que eu não deveria, e no dia seguinte eu me arrependi disso. Eu me arrependi e eu senti que o Espírito Santo me tocou de uma forma que ele me mostrou o que estava acontecendo. Naquele dia, naquela semana que se iniciava, coração aquebrantado, eu fiz o meu devocional, eu orei e entreguei a Deus, falei, Senhor, não tem mais o que fazer. Eu não sei mais o que eu posso fazer, porque não tinha realmente o que eu fizesse. Não estava mais sob o meu controle, literalmente. Então eu falei, Senhor, não está mais sob o meu controle, o meu esposo não está sob o meu controle, está tudo sob o teu controle. E naquele momento o Espírito Santo fez eu entender uma coisa, que cada um deve se fazer o seu papel. Ele estava fazendo o dele, estava confiando, movendo-se até onde ele podia. E eu, em vez de eu confiar, de eu entregar, de eu orar pelo meu marido mesmo, eu estava querendo controlar as ações dele. Então eu não estava entregando totalmente a Deus. Eu orava, eu pedia, eu jejuava, mas eu queria controlar também. A partir do momento que eu entendi que cada um tem o seu papel e que como que eu posso querer controlá-lo se eu não estou fazendo nem a minha parte? Qual é a minha parte? Qual a parte da mulher virtuosa nessa situação, da mulher sábia? É fazer o que me cabe. Se até aquele momento eu não estava provendo financeiramente, o que eu poderia fazer? O que eu deveria estar fazendo? Deveria sim estar cuidando da minha família, deveria estar sim apoiando meu esposo como eu estava, mas eu estava querendo controlá-lo também. Eu deveria simplesmente orar e entregar e fazer a minha parte. O Senhor fará dele e fará com que meu marido prospere. Então, eu entendi isso. Eu entendi que eu deveria fazer o que o Senhor me colocou para fazer. Que era cuidar da minha casa, gerenciar o meu lar, cuidar da minha família. Porque como é que eu posso cobrar algo do meu esposo se eu nem eu estava fazendo a minha parte? Então eu senti que era comigo. Eu deveria mudar. Eu deveria me posicionar de uma forma diferente. Sem apontar o dedo, sem culpar, sem achar um culpado. A partir do momento que eu entendi isso e que eu comecei a me posicionar dessa forma, as coisas mudaram no mesmo dia. Como eu falei, naquela manhã eu acordei já com o coração aquebrantado. Na mesma noite já orei ao Senhor, entreguei,
No dia seguinte, o Espírito Santo começou a trabalhar em mim e eu comecei a ter esse entendimento. Eu pedi perdão ao meu marido pelo que eu falei. Eu falei que eu tinha entendido qual era o propósito do Senhor nas nossas vidas e o que eu deveria fazer. O que eu deveria fazer é cuidar do que Deus me deu para me cuidar e deixar Ele trabalhar na situação financeira nossa. E assim eu fiz. Eu comecei a cuidar com mais amor, com mais carinho, com mais dedicação e comecei a edificar o meu lar. A partir desse momento, como eu falei, no mesmo dia já apareceu oportunidades. Apareceu uma das portas que não tinham se fechado ainda, começou a se concretizar. Sim, o Senhor começou a dar respostas. A resposta das orações que a gente fazia, que a gente achava que Deus estava em silêncio, o Senhor estava já trabalhando, enquanto eu estava atormentada sem confiar. A partir desse momento eu entendi que cada um deve fazer o seu papel, além, obviamente, de entregar e descansar no Senhor. E naquele momento era para nós dois estarmos descansando em Deus, porque Deus provê todos os dias. O Senhor nos dá o necessário, o que precisamos todos os dias, e Ele precisa trabalhar isso na gente. Como que a gente vai se edificar? Como que nós vamos crescer se talvez uma situação financeira muito melhor, maior que nós já vivemos, nós não suportaremos? O Senhor trabalha isso. Ele trabalha em você, Ele te edifica antes de liberar a bênção para você. Então, eu teria que entender, sim, que o meu papel era cuidar do meu lar, era edificar o meu lar. E isso o Senhor já vem trabalhando em mim há algum tempo, não foi somente agora. E por mais que eu já tenha entendido, muitas vezes aquela velha eu tenta sair. Aquela antiga Michele tenta se posicionar novamente, onde eu tenho que frear, eu tenho que entender que o Senhor que está no comando. Não sou mais eu, não é mais as minhas vontades, os meus desejos, não é mais o que eu achava que era o certo e o necessário para mim. E eu venho trabalhando isso dia após dia, para que eu possa aprender sempre a entregar e realmente confiar. Hoje eu posso dizer para você que eu estou gravando esse vídeo em paz, contando esse testemunho. Eu vejo onde que eu errei, eu vejo onde que foi a minha dor e eu vejo aonde que eu acertei. Qual o momento que eu ouvi de fato o Espírito Santo e deixei Ele fazer a diferença, deixei Ele trabalhar em mim. E continuo dia após dia. Então eu penso assim, farei a minha parte. Agradecerei ao Senhor por tudo que Ele vem provendo e o necessário. Eu entendo que as minhas filhas têm as vestes para elas, têm um alimento, têm uma cama aconchegante, têm um teto sobre a cabeça, e glória a Deus por isso. Então, de fato, para você, o que é descansar no Senhor? Descansar no Senhor não é simplesmente abdicar de tudo. Descansar no Senhor, na verdade, não é a gente cruzar os braços e deixar que tudo aconteça a reveria, assim. Não! É você confiar, é você entregar, é você ter um ato espiritualmente de alta performance, você entender o que o Senhor quer para você, você entender qual o seu papel. Então, como eu falei, a partir do momento que eu entendi que o Senhor estava trabalhando, que o meu esposo já tinha feito o que estava sobre o alcance dele, o que eu já tinha feito sobre o meu alcance. Talvez oração e jejuar tinha já feito. E agora o que eu poderia fazer? Eu teria que cuidar do que o Senhor já me deu para cuidar. Então é isso. Descansar em Deus é realmente a gente saber que Ele está no controle, que Ele está trabalhando no mundo espiritual, que Ele está movendo tudo ao nosso redor, que as minhas orações não estão sendo em vão, que os meus jejuns estão movendo esse mundo. O mundo espiritual se move toda vez que a gente jejua, toda vez que a gente ora. Nos grupos de amigos, né, da família da fé, a gente pede orações e eles oram por nós. Tudo se move. Então, esse é descansar no Senhor. É você entender que você já entregou. E tem pessoas te ajudando com isso também. Tem pessoas orando por você. Então, entrega, descansa e faz o que está no seu alcance. No meu caso, eu entendi que eu tinha minha casa, eu tinha o meu lar, que eu tinha que ser a mulher sábia que edifica esse lar, que está ali para
para acolher naquela situação, para dar a base, para dar a estrutura, para dar o aconchego, e não para atormentar mais e acabar enfiando os pés pelas mãos e tudo por água abaixo. É como se eu desse as costas para um Deus que está trabalhando ao meu favor, que está fazendo por mim, pela minha família. Então, quando te diz descansar no Senhor, é você se mover naquilo que o Senhor te permite fazer. Então, entrega, confia e continua fazendo o que está no seu alcance. É simples. E aí, até o momento que você vai dizer ao Senhor: Senhor, eu já fiz tudo que estava nas minhas mãos. Estava no alcance das minhas mãos. Agora é com o Senhor. É você realmente entregar, você falar: eu consegui fazer até aqui, eu entendo que o meu limite é até aqui. Daqui em diante eu não sei o que pode ser. Então entrega, confie e pense: eu fiz tudo que estava no meu alcance. E entrega. É só isso. É simples. Continua tendo fé, continua orando. Sinta uma paz. Eu confesso para vocês que depois que aconteceu isso, como eu falei, a gente já teve respostas. Não foi concretizados até aquele momento, mas eu senti uma paz de Deus enorme. Eu senti como se a mão do Espírito Santo me tocasse e dissesse: tá tudo certo, faz apenas a sua parte, que o Senhor já fez a dele. Isso é confiar, é descansar em Deus, é entender que o Senhor move, para Ele nada é impossível. Então, se você está passando por uma situação hoje, não sei se você está passando, ou se você já enfrentou isso e não entendeu, às vezes, o porquê daquele deserto, entenda, o Senhor sempre nos ensina, sempre tenta nos capacitar para algo muito maior. Então, se hoje está passando por isso, se você está perdido em alguma situação, tanto financeira, questão de saúde, entregue ao Senhor, faça a sua parte, faça somente o que está sobre o seu alcance, e o que não estiver, entregue a Deus, e tenha muita fé, e acredite que já aconteceu, que o Senhor já liberou essa bênção, e aceite. E se caso você não tiver a resposta que você espere, entenda. Se você não tiver a resposta que você esperava, não se revolte, pelo contrário, entenda que o Senhor nosso Deus, Ele capacita nós para grandes coisas. Talvez o teu não de hoje é um grande aprendizado para lá na frente você receber o sim certo, o sim, aquele sim certeiro que vai te edificar, fazer você crescer, que você vai poder honrar o nome do nosso Deus. Então, em nome de Jesus, eu peço para que você aprenda realmente a descansar no Senhor, a entregar. Você seja capaz de entender os limites da sua responsabilidade. Você, mulher, você é responsável por educar os seus filhos, não controlar as decisões futuras deles. É responsável por ser a esposa sábia e não de moldar o caráter ou controlar o tempo de reação do seu marido. Você é responsável em gerir o seu lar hoje e não controlar o futuro daqui 5 anos. Mulher, quando você entende tudo isso, você tira um peso das suas costas de um fardo que não era seu. Simplesmente é isso. Minha amiga, se você quer parar de viver no modo sobrevivência, exausto, atormentado por todas as preocupações, você precisa aprender a governar a sua mente, a sua rotina com ordem. E a ordem começa de dentro para fora. Bem, foi isso o vídeo de hoje. Se você quer algo para uma leitura, para algo que vai te edificar ainda mais, aqui no link da descrição eu vou deixar o link do meu e-book, A Força Oculta da Coroa, que é um e-book que eu fiz sobre Esther, que trabalha muito essa questão do posicionamento, essa questão de entendimento de nós mulheres. Então, se você quer algo para ler, para ter em mãos, indico você adquirir esse e-book e conhecer. Bem, foi isso o vídeo de hoje, então. Se você gostou, deixa aquele like, que é para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, que faz diferença para você, que te edifica de alguma forma. E eu te agradeço por você ter ficado até aqui. Você é bênção na minha vida. Eu espero muito que eu tenha sido bênção para você. Respostas de oração, orientação também. Então, sou muito grata por ter você aqui. Estou me sentindo privilegiada e honrada em poder estar conversando com você e passando um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho desses assuntos que o Senhor tem me tocado e tem me transformado, e eu poder compartilhar com você. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui.
Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.